Imagine só, o mundo está à beira de um abismo, e os líderes das maiores potências se reúnem em Haia para decidir o futuro da segurança global. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreende a todos ao pedir ajuda justamente a quem deveria ser seu adversário, Vladimir Putin. Em plena cúpula da OTAN, onde a unidade deveria ser a palavra de ordem, Trump sinaliza que quer um acordo com o Kremlin, deixando aliados perplexos e questionando a solidez das promessas americanas. Do outro lado, Volodymyr Zelensky, que antes era o centro das atenções nos encontros da aliança, agora parece ter sido empurrado para as sombras. Não por falta de relevância, mas porque os líderes ocidentais temem irritar Trump. Ainda assim, o presidente ucraniano não se cala. Em Haia, ele faz um apelo contundente. É hora de investir pesado na indústria de defesa da Ucrânia. E vai além, acusando uma rede de países e empresas, da China ao Irã, passando por Coreia do Norte, de alimentar a máquina de guerra russa. Não enfrentamos apenas a Rússia, alerta Zelensky. Temos diante de nós uma teia de atores estatais e privados que servem aos interesses do agressor. Enquanto isso, a Europa se prepara para o pior. Relatos indicam que a OTAN está planejando uma verdadeira muralha de minas antipessoais ao longo de suas fronteiras orientais, uma medida drástica que lembra os tempos mais sombrios da Guerra Fria. Florestas, lagos e campos serão transformados em armadilhas mortais, prontas para explodir ao menor contato. Uma decisão que contraria até mesmo tratados internacionais, como o que proíbe esse tipo de armamento, uma causa defendida, ironicamente, pela princesa Diana. Mas a ameaça russa parece justificar qualquer medida. E não é para menos. Especialistas estimam que uma guerra direta entre a Rússia e a OTAN custaria ao mundo impressionantes 1,5 trilhão de dólares. Os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, são apontados como os pontos mais prováveis de um eventual conflito. Pequenos em território e economia, mas estratégicos, foram repúblicas soviéticas. Abrigam minorias russas significativas e fazem fronteira direta com a Rússia e a Belarus. Para Putin, são peças-chave em sua visão distorcida da história. Mas a desconfiança paira sobre a aliança. Trump, ao chegar à cúpula, colocou em xeque o compromisso dos Estados Unidos com a defesa mútua, prevista no artigo 5 do Tratado da OTAN. Há muitas interpretações, disse, deixando claro que não está disposto a arriscar tudo por aliados que não cumprem suas metas de gastos militares. E ainda teve coragem de admitir: quero fazer um acordo com Putin. Ele me ligou pedindo ajuda para a Síria, mas eu disse que precisava era de ajuda com ele. Uma declaração que soa como música para os ouvidos do Kremlin, mas como um soco no estômago para os europeus. Enquanto isso, em Moscou, a reação não poderia ser mais cínica. O Kremlin trata as advertências sobre uma possível guerra como propaganda ocidental para justificar o aumento dos gastos militares dos países da OTAN. Eles precisam de um monstro para assustar suas populações, declarou um porta-voz, como se a Rússia não fosse a verdadeira ameaça. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, chegou a acusar o Ocidente de militarização histérica, ignorando que é justamente a Rússia que vem expandindo seu arsenal e ameaçando usar armas nucleares. Do outro lado do Atlântico, a Casa Branca enfrenta uma pressão crescente para agir. Há quem defenda até mesmo o impeachment de Trump, enquanto a Câmara dos Representantes já votou por limitar os poderes do presidente em relação à Ucrânia. Mas o debate mais urgente é outro. A Ucrânia pode vencer esta guerra? Para o general Christopher Cavoli, comandante das forças americanas na Europa, a resposta é clara. Quando sua pátria está sob ameaça, você luta com uma determinação que poucos conseguem imaginar. A Ucrânia pode vencer, sim. E é essa determinação que pode definir o futuro. Zelensky já anunciou que em 25 de junho, assinará com a União Europeia um acordo para criar um tribunal especial para julgar Putin. Enquanto isso, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, reforça: temos que pressionar Putin a negociar uma paz justa e duradoura. As sanções contra a Rússia são cada vez mais duras, mas o tempo urge. Se a guerra se arrastar, a Ucrânia precisará de apoio militar contínuo, e quando a paz chegar, terá que ser forte o suficiente para dissuadir qualquer nova tentativa de invasão. O mundo assiste apreensivo a esse jogo de xadrez geopolítico. De um lado, uma Europa que se arma às pressas, temendo o pior. Do outro, um presidente americano que flerta com o inimigo e deixa aliados na dúvida. E no meio, uma Ucrânia que luta não apenas pela sua sobrevivência, mas pela liberdade de todo um continente. A pergunta que fica é: até quando o mundo assistirá a essa escalada sem agir de forma decisiva? O relógio não para, e a história não perdoa hesitações.
A Alemanha, com a memória seletiva de quem prefere esquecer as páginas mais sombrias de sua história, parece agora repetir velhos erros sob nova roupagem. Enquanto isso, o Kremlin observa com desdém cada movimento da OTAN, como se a aliança fosse um peão em seu tabuleiro. Não é segredo que Moscou vê com crescente irritação a expansão da influência ocidental em regiões que considera seu quintal estratégico, do Cáucaso à Ásia Central, passando pelo Oriente Médio. E quando Zelensky reafirma que a adesão da Ucrânia à OTAN é uma necessidade mútua, mas admite que o momento não é propício, a pergunta ecoa: até quando a aliança hesitará em transformar palavras em ações concretas? Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Donald Trump segue testando os limites da democracia americana. A quarta tentativa de impeachment, desta vez por suposto abuso de poder após ataques ao Irã sem autorização do Congresso, revela um padrão perigoso: um presidente que governa como se as instituições fossem obstáculos, não pilares. A acusação de autoritarismo não é exagero quando se lembra do 6 de janeiro, das pressões sobre juízes federais e de uma agenda migratória que divide o país. Ainda assim, até mesmo democratas se uniram aos republicanos para barrar o processo, sinal de que em Washington, a política muitas vezes fala mais alto que os princípios. No Oriente Médio, Netanyahu faz um alerta claro: Israel não permitirá que o Irã ressuscite seu programa nuclear. Se tentarem, atacaremos novamente, declarou, enquanto o país se prepara para reabrir seu espaço aéreo após dias de tensão. A mensagem é dupla. De um lado, a disposição de agir com força, de outro, a tentativa de normalizar a vida sob a sombra da guerra. Mas até quando os céus permanecerão abertos quando o próximo conflito estiver a um passo de explodir? Enquanto isso, a Polônia ousa desafiar o status quo do trabalho moderno. A partir de 2025, empresas poderão testar uma jornada de 6 horas diárias, 4 dias úteis e 3 de descanso, sem redução salarial. O Estado até oferece incentivos de até 1 milhão de zlotys para quem aderir. A lógica é simples: menos horas não significam menos produtividade. Países como França e Dinamarca já provaram que trabalhar menos pode ser sinônimo de trabalhar melhor. Afinal, quem nunca sentiu o peso do esgotamento profissional, dos erros por cansaço, da falta de tempo para viver? A revolução do trabalho está em curso, e a Polônia pode estar à frente de uma mudança global. Do outro lado do mundo, o Uzbequistão endurece o cerco contra o desperdício de energia. Multas pesadas e fiscalização rigorosa prometem punir quem furar as regras, seja empresa ou empreendedor individual. A mensagem é clara: em um planeta onde os recursos se esgotam, a irresponsabilidade tem preço. E enquanto isso, no deserto mais árido da Terra, a inovação floresce. Na Atacama, cientistas transformam névoa em água, cultivando saladas e limoeiros onde antes só havia areia. Uma prova de que mesmo nos lugares mais hostis, a criatividade humana pode vencer a escassez. O mundo não para. Guerras se aproximam, democracias são testadas e a inovação redefine limites. A pergunta não é se estamos preparados para o que vem pela frente, mas se teremos coragem de agir antes que seja tarde demais. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça, seu like e sua inscrição são o combustível para continuarmos trazendo essas histórias. Até a próxima! Areia. Uma prova de que mesmo nos lugares mais hostis, a criatividade humana pode vencer a escassez. O mundo não para. Guerras se aproximam, democracias são testadas e a inovação redefine limites. A pergunta não é se estamos preparados para o que vem pela frente, mas se teremos coragem de agir antes que seja tarde demais. E quando o futuro chega, ele não espera por quem fica parado. As notícias da semana já estão reunidas para você e um panorama completo das transformações que moldam nosso tempo. Basta um clique para se manter à frente. E agora eu quero ouvir você. Quais dessas mudanças mais te surpreenderam? Quais te preocupam? Deixe sua voz nos comentários, porque é assim que construímos um debate à altura dos desafios que enfrentamos. E se este conteúdo fez você refletir, compartilhe. Conhecimento só ganha força quando é multiplicado. Até a próxima, porque o mundo não para e nós também não.